Você sente que o mundo mudou, mas não sabe explicar por quê. É como se algo invisível estivesse acontecendo nos bastidores da história. As guerras não param. A Terra geme com catástrofes. A humanidade perdeu o senso. E ninguém parece se importar. Mas o mais assustador é que tudo isso já foi avisado. Séculos atrás, quando ainda não havia câmeras, satélites ou redes sociais, a Bíblia já dizia que os dias finais seriam assim. Jesus olhou nos olhos dos discípulos e declarou: quando ouvirdes de guerras, fomes, terremotos e pestes, sabei que está próximo o fim. E agora, tudo isso está diante de nós. Não é teoria, não é coincidência. É o cumprimento de uma agenda profética. A verdade é que muitos ainda zombam, ignoram ou dormem. Mas quem estiver atento perceberá. Os sinais não estão vindo, eles já estão aqui. Há 2000 anos, o apóstolo Paulo escreveu algo que parece ter sido retirado das manchetes de hoje. Em 2 Timóteo capítulo 3, ele alertou que nos últimos dias sobreviriam tempos difíceis. E então ele descreve uma geração egoísta, amante do dinheiro, desobediente aos pais, irreverente, sem afeto natural. Você consegue olhar ao redor e não enxergar isso em toda parte? As redes sociais são vitrines do ego. A verdade foi relativizada. O mal virou entretenimento. Mas o que mais impressiona é o silêncio. O silêncio das consciências adormecidas. Pessoas que já não se chocam com a perversão, que assistem o colapso da fé como se fosse normal. Esse é um dos sinais mais perigosos. A indiferença espiritual. Quando o coração humano deixa de sentir, a profecia se acelera. A apostasia já começou. E muitos nem perceberam que estão entre os que caíram. Jesus comparou o fim dos tempos aos dias de Noé. As pessoas comiam, bebiam, casavam-se, até que o dilúvio veio e levou a todos. E o mais chocante dessa comparação não está no pecado da época, mas na indiferença, na vida que seguia como se nada estivesse prestes a acontecer. E hoje, a humanidade caminha no mesmo ritmo. A ciência avança, a tecnologia impressiona, mas o espírito humano está vazio. Os corações estão pesados de orgulho, e os olhos já não conseguem enxergar o que é santo. E quanto muitos esperam sinais extraordinários no céu, os sinais estão se revelando na terra, nas decisões diárias, no abandono da fé, na inversão de valores. O fim não será anunciado com trombetas de Hollywood, mas com um silêncio mortal, o silêncio de uma geração que escolheu não ouvir. A profecia não grita, ela sussurra aos que ainda querem escutar. Mas o que vem depois dos sinais? O que a Bíblia diz que ainda está por acontecer? Em Apocalipse, João viu um cenário sombrio, um sistema global, uma figura de autoridade que enganaria as nações, e uma marca imposta para que ninguém comprasse ou vendesse sem ela. Parece impossível? Olhe de novo. O mundo já caminha para o controle total, vigilância digital, moedas virtuais, inteligência artificial regulando escolhas. A tecnologia prepara o caminho para o cumprimento literal da profecia. E no meio disso tudo, uma igreja perseguida, mas fiel. Um povo que não negocia sua fé, que resiste mesmo em meio à pressão do sistema. Essa é a guerra invisível, entre os que se dobram e os que permanecem. Não haverá neutralidade. Em breve, todos terão que escolher um lado. E essa escolha não será feita com palavras, mas com atitudes. Diante de tudo isso, o que Deus espera de nós? Silêncio não é mais uma opção. O tempo da indecisão está acabando. Deus está chamando os que ainda ouvem, os que ainda choram por um mundo em queda, os que ainda sentem dor diante do pecado. Esse é o tempo da separação entre os que vivem para si e os que vivem para o reino. O apelo de Deus ecoa como nos dias de Ezequiel. Procurei entre eles um homem que estivesse na brecha e não achei. Ezequiel capítulo 22, versículo 30. O céu procura intercessores, vigilantes, profetas anônimos que se levantem agora, antes que a porta se feche.
porque quando o noivo vier, será tarde para buscar azeite. O relógio espiritual está acelerando. A misericórdia ainda está aberta, mas o juízo já está à porta. E a pergunta que ecoa não é sobre quando o fim virá, mas se você estará de pé quando ele chegar. O fim não será anunciado com fogos nem com manchetes. Ele chegará como um ladrão, no meio da rotina, no silêncio da distração. A Bíblia nunca exagerou, ela apenas alertou. E agora, os sinais estão clamando por nossa atenção. A pergunta não é se você acredita, é se você está pronto, porque o juízo não virá apenas para o mundo. Ele virá também para os corações que se recusaram a despertar. O tempo da misericórdia ainda respira, mas o tempo da decisão não pode mais ser adiado. Hoje é o dia de voltar. Hoje é o dia de alinhar sua vida com a eternidade. Porque quando o último sinal se cumprir, não haverá mais tempo para arrependimento. Se essa mensagem falou com você, curta, compartilhe e se inscreva no canal. Mas só faça isso se tiver coragem de enfrentar a verdade. E me diga nos comentários, você sente que algo grande está prestes a acontecer?